Você já viu como se estrutura uma prova de redação do Enem? Sabe que ela se divide em 3 partes e conseguiu entender essas partes? Sabe também que compreender essas partes é importante para você produzir um bom texto? Pois bem, eu sou o professor Evaldo Gomes e estou aqui hoje para te ajudar a compreender essa estrutura para você chegar mais facilmente ao tão desejado meu. Para isso, fique aqui no vídeo até o final. Vamos lá? Pois bem, pessoal, estamos aqui diante de um modelo de prova de redação do Enem. Isso aqui que vocês estão vendo não é exatamente uma prova de redação do Enem, mas é um modelo semelhante a essa prova. Então aqui, diante dessa prova, vocês vão ver que ela é composta de 3 partes. A primeira parte são as instruções para a redação, em que o INEP disponibiliza 4 itens, 4 instruções, que a gente vai já comentar sobre cada uma delas. A segunda parte são os textos motivadores, que aqui aparece explicitamente o nome textos motivadores, mas as provas de 2023 e de 2024 não aparecia esse nome aí, textos motivadores, mas aparecem os textos motivadores, tá? Apesar de não aparecer o nome, porque se subentende já que todo mundo está acostumado a esse tipo de prova e consequentemente sabe que está ali diante dos textos motivadores. Mas aqui eu coloquei explicitamente o nome textos motivadores para vocês entenderem bem a estrutura. Os textos motivadores aqui podem ser uma quantidade variada, tem ano que são 4 textos, o ano passado, por exemplo, foram 6 textos. Mas aqui nesse modelo, por exemplo, nós temos 4 textos. Esses textos são chamados textos motivadores ou textos de apoio, porque é a partir deles que você vai desenvolver o seu texto. Eles serão um apoio, eles serão uma motivação para você compreender o tema e a partir deles desenvolver todo o seu texto. E aqui nós temos por último a terceira parte, que é a proposta de redação. Então a folha ou a página da prova da redação é composta, portanto, dessas 3 partes: instruções, textos motivadores e proposta de redação. Vamos voltar para o início para a gente entender cada parte dessa. A primeira parte, que são as instruções para a redação, os candidatos do Enem vão seguir orientações padronizadas e objetivas que vão dar a você conhecimentos necessários para o que você deve e o que você não deve fazer no seu texto. O primeiro item das instruções é o rascunho da redação, deve ser feito no espaço apropriado. Essa parte aí do rascunho é muito importante porque é uma etapa essencial para organizar as ideias antes de passar para o texto definitivo, né? Fazer um rascunho é muito importante para daí você chegar ao texto definitivo e aí ser o texto que vai ser avaliado. Essa instrução incentiva o uso de um planejamento, permitindo que você revise melhor sua escrita antes de fechar o seu texto, antes de finalizar, antes de concluir. E, segundo a própria orientação do Enem, existe um espaço específico para esse rascunho. Então você não deve escrever em qualquer lugar, mas nesse espaço específico que aparece lá na prova. O segundo ponto aí, o texto definitivo deve ser escrito a tinta preta, na folha própria, em até 30 linhas. São 3 orientações aí. O texto deve ser escrito a tinta preta. A tinta preta porque, além de padronizar a leitura, vai facilitar a digitalização das provas e também vai evitar problemas com a sua letra, deixando a sua letra bem mais legível para ser digitalizada a prova. E, portanto, mais visível, mais compreensível e de fácil leitura. Na folha própria, porque também, assim como existe o espaço para rascunho, também existe o espaço para a prova, para o texto definitivo. Em até 30 linhas, o limite máximo é 30 linhas, você não pode ultrapassar de 30 linhas, até porque não tem a 31ª linha nem as seguintes, só tem até 30. Então você só pode fazer até 30. Se por acaso você ultrapassar e colocar mais informações fora das 30 linhas, elas não serão contadas para sua redação. Então você escreve em vão. O outro ponto, o terceiro, a redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação.
ou do caderno de questões, terá o número de linhas copiadas desconsiderado para a contagem de linhas. Aqui a instrução deixa claro que a banca avaliadora do Enem rejeita qualquer cópia dos textos motivadores. Entenda você, então, que se você copiar textos motivadores inteiros ou do restante do caderno da prova, sua nota vai ser zerada. E se você copiar trechos deles, sua nota na competência 2, que é a competência que avalia a questão de cópia, não poderá ultrapassar os 80 pontos. Para isso, você deve usar os textos motivadores apenas como ponto de partida, para que você construa suas próprias ideias. Assim, por exemplo, se você fizer um texto com 30 linhas, mas copiar 10 linhas dos textos motivadores ou de qualquer outro texto do restante da prova, na verdade, seu texto não vai ter 30 linhas, seu texto vai ter apenas 20 linhas, porque as outras 10 são cópias e, portanto, elas não são contadas. O quarto ponto, instrução sobre a questão da nota zero. Ele é dividido em 4 itens também. Receberá nota zero em qualquer das situações expressas a seguir a redação que, aí vem 4.1, tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Então, se o seu texto só tem 7 linhas ou menos, seu texto é considerado insuficiente, então você já recebe 0. Se seu texto tiver 8 linhas ou mais, ele não é considerado insuficiente, ele vai ser lido. Mas tem um problema. Como é que você vai desenvolver um texto dissertativo argumentativo que se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão com 8 linhas, com 9 linhas, com 10 linhas? Seu texto com certeza vai faltar elementos importantes da estrutura dissertativa argumentativa. Então, essa orientação 4.1 é muito importante também. O 4.2, que receberá nota zero também quem fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Aqui tem 2 orientações, né, que tem a ver com a competência 2, que trata exatamente do tema e da estrutura do texto. Fugir ao tema é você tratar de outro tema que não solicitado lá na frase tema, no final, que é a terceira parte da estrutura da prova. Então, fugir ao tema proposto, apresentar um outro tema que não tenha nada a ver com o tema proposto, leva você a nota zero. O outro ponto é que, se você também não atender ao tipo dissertativo argumentativo, também vai tirar nota zero. E como é que você não atende ao tipo dissertativo argumentativo? Quando você, por exemplo, em vez de fazer um texto dissertativo argumentativo, faz, por exemplo, um relato pessoal. Conta a sua história de vida todinha, como já tiveram anos que alguns candidatos escreveram a sua história de vida todinha até chegar ao Enem. Ou seja, fizeram um relato pessoal, mas não fizeram um texto dissertativo argumentativo. Portanto, nota 0. O 4.3 é: receberá nota 0 se o seu texto apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Como é que pode ocorrer isso? Alguns candidatos inserem dentro de seu texto trechos de músicas, orações, hinos de futebol, receitas culinárias, informações que não tenham nada a ver com o tema proposto. Se algum elemento desses tiver relação com o assunto discutido no texto e com o tema, aí perfeito. Mas se não tiver relação, será entendido como parte deliberadamente desconectada do texto. Não faça isso, porque senão você vai levar nota 0. O 4.4 diz o seguinte, que receberá nota 0 se apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Ou seja, lá na folha da sua redação você não pode colocar nenhuma informação adicional que não seja o texto. Se você colocar seu nome, sua assinatura, sua rubrica, seu CPF, sua identidade, o seu telefone, qualquer informação que não tenha nada a ver com o tema, com o texto, então você também vai receber nota 0. Portanto, não faça isso. Evite. Limite-se a apenas escrever o texto dentro daquelas 30 linhas. Somente o texto pode ser escrito.
Agora nós vamos para a segunda parte da prova, que é a dos textos motivadores. O que são mesmo os textos motivadores e qual a importância deles na prova? Os textos motivadores, também chamados de textos de apoio, são elementos fundamentais da prova de redação do Enem, porque eles são subsídios para que os candidatos compreendam o tema e desenvolvam suas ideias. Esses textos podem aparecer em forma de texto verbal, infográfico, tirinhas ou outros recursos. Ajuda o candidato a entender a importância do tema no contexto social, científico, político ou cultural brasileiro e favorece a contextualização do tema, apresentando dados, informações históricas, estatísticas, trechos de artigos ou opiniões de especialistas. Eles explicam com mais detalhes a frase tema da redação e, por isso, saber utilizar esse material de apoio é essencial para a produção de uma redação que atenda ao tema proposto. Pelos textos motivadores, pode-se entender o que nós chamamos de recorte temático, que é o enfoque específico do tema. Esses textos oferecem pistas e exemplos sobre esse recorte, ajudando o participante a compreender o que deve ser debatido e evitando fugir do tema ou tangenciá-lo. Fugir do tema é a fuga total do tema, que ocorre quando se aborda outro tema diferente daquele proposto na prova. É aquela fuga a que nos referimos no início desse vídeo. E tangenciar o tema é abordar o assunto de forma parcial, sem aprofundar-se completamente. Tocar em uma ou outra palavra-chave do tema, mas não no tema na sua totalidade. O tangenciamento do tema é avaliado na competência 2, mas esse problema afeta também as competências 3 e 5. No tema de 2024, Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil, tangenciou o tema, por exemplo, quem abordou questões que, embora relacionadas, não trataram diretamente dos desafios para a valorização dessa herança. Tangenciou o tema de 2024 quem discorreu sobre a desigualdade racial de forma genérica, focando exclusivamente no racismo ou na desigualdade racial sem conectar essas questões aos desafios específicos para valorizar a herança africana, como a preservação de tradições, culturas e contribuições históricas de origem africana. Tangenciou o tema também quem discorreu sobre a escravidão sem falar na atualidade, discorrendo exclusivamente sobre o passado escravocrata do Brasil, sem estabelecer um vínculo com os desafios contemporâneos de resgate e valorização das influências africanas na cultura, educação ou políticas brasileiras. Ou quem enfatizou apenas outras heranças culturais, focando na valorização da herança indígena ou europeia no Brasil, deixando de discutir os desafios específicos ligados à herança africana. Ou ainda, quem falou sobre a África de forma ampla, abordando questões relacionadas ao continente africano, como desigualdades econômicas ou conflitos sociais, sem estabelecer a conexão direta com a valorização das contribuições africanas na formação cultural, social e histórica do Brasil. Ou também quem discutiu sobre o culturalismo sem criticar os desafios, exaltando a herança africana como música, dança ou gastronomia, sem problematizar os desafios que dificultam sua valorização, como preconceitos, estigmatização ou invisibilização histórica. Ou, por fim, quem focou sua discussão nas políticas genéricas de inclusão, discutindo políticas públicas voltadas para a inclusão social ou redução da pobreza, sem relacioná-las à promoção da herança africana, como parte da identidade nacional. Mas certamente você pode estar se perguntando: como posso aproveitar os textos motivadores sem copiá-los? Eu destaco aqui 4 formas de se aproveitar os textos motivadores. Primeira, identifique o recorte temático, ou seja, o enfoque do tema. E isso é feito pela análise dos textos de apoio. Pela leitura atenta e compreensiva desses textos, compreende-se o foco exato do tema e assim evita-se fugir do assunto. Segundo, encontre ideias iniciais neles, utilizando exemplos e informações presentes nesses textos como ponto de partida para construir argumentos próprios. Terceiro, articule o seu repertório pessoal a esses textos de apoio, pensando em conceitos, exemplos históricos, obras artísticas, filmes, livros ou dados que dialoguem com as informações apresentadas nesses textos motivadores. E quarto, evite erros graves, atentando-se às palavras-chave dos textos motivadores para garantir que a abordagem do seu texto esteja realmente alinhada ao tema. Indo para a última parte, chamada de proposta de redação do Enem, você vai ter todas as orientações diretamente alinhadas às 5 competências avaliadas pelo Enem.
sendo essencial entender cada parte da proposta e sua relação com essas competências. Isso porque os elementos citados na proposta, como a gente vai identificar daqui a pouco, vão constituir exatamente os 5 critérios de avaliação das redações do Enem. O tema é definido através de uma frase-tema que esclarece os recortes que devem ser abordados na sua redação. Observemos aqui. Vamos lá, vamos ler essa proposta. A partir da leitura dos textos motivadores, pronto, aqui já vem a primeira orientação. A partir e não com base nos textos motivadores. Então, a partir deles, a base do seu texto não são os textos motivadores, são os conhecimentos construídos ao longo de sua formação. Então você vai trazer suas informações, você vai trazer sua bagagem cultural, você vai trazer sua leitura de mundo para dentro do seu texto, mas vai ter como ponto de partida a leitura dos textos motivadores. Ou seja, aqui na proposta, o próprio Enem já mostra a você a importância dos textos motivadores, porque é a partir deles que você vai, com base nos seus conhecimentos, redigir o seu texto. E aí vem a terceira informação. Redija texto dissertativo argumentativo. Aqui ele delimita o que você vai fazer, um texto dissertativo argumentativo. Essa redação de um texto dissertativo argumentativo é analisada exatamente na competência 2, que é a competência que trata do tema e que também trata da estrutura do texto. Qual é a estrutura do texto solicitado? Um texto dissertativo argumentativo. Então você não pode produzir uma crônica. Você também não pode produzir um relato pessoal. Você não pode produzir um conto. Você não pode produzir nenhum outro texto que não seja o texto dissertativo argumentativo. Esse é o tipo solicitado. Agora vem a competência 1. Você vai ver que as competências aparecem aqui informadas, mas elas aparecem fora de ordem. Tá? Aqui você viu que já aparece a competência 2 de cara. A segunda competência apresentada aqui é a competência 1, que vai tratar exatamente da formalidade do seu texto. Porque como é que vai ser escrito o seu texto? Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. E isso é analisado e isso é avaliado na competência 1, que é a competência que avalia a parte gramatical, a estrutura linguística do seu texto. Sobre o quê? Sobre o tema. E aqui ele vai especificar o tema, ele vai delimitar o tema. Você não vai escrever um texto dissertativo em modalidade escrita formal sobre qualquer tema, sobre um tema aleatório. Não, ele vai dar o tema específico. Qual é o tema? Aqui é papel da educação do combate à desinformação. Aqui a gente já percebe o eixo temático, né? O eixo temático é a educação. Se você por acaso escrever sobre um outro tema, você fez fuga ao tema. Então, tanto a estrutura do texto solicitada, que for o texto dissertativo argumentativo, quanto a escrita do tema, papel da educação no combate à desinformação, são avaliadas na competência 2. E agora vem outra competência aparecendo aí. Esse seu texto escrito no tipo dissertativo argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre esse tema específico aí apresentado, também precisa apresentar uma proposta de intervenção, que é avaliada na competência 5. Essa proposta de intervenção, ela deve aparecer principalmente na conclusão. É verdade que o Enem libera para você apresentar sua proposta em qualquer parte do texto, na introdução ou no desenvolvimento, mas o lugar apropriado, o habitat natural da proposta de intervenção é na conclusão do seu texto. Então, ao concluir o seu texto, você precisa apresentar uma proposta de intervenção. E segundo o próprio Enem, essa proposta de intervenção precisa respeitar os direitos humanos. E quando é que alguém diz respeito aos direitos humanos? Quando sugere ações autoritárias ou discriminatórias. Por fim, nós chegamos às duas outras competências que faltavam, que é a 3 e a 4. E a 4 aqui aparece dentro da 3. Vamos ver como aparece. O comando da proposta diz: selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.
Aqui fica claro que se estimula o uso de argumentos organizados com sequência lógica e com articulação entre as ideias para formar um texto coeso e coerente. A competência 3, que trata da organização do texto em parágrafos estruturados e com encadeamento lógico, está presente nas próprias orientações para se selecionar, organizar e relacionar coerentemente argumentos e fatos para a defesa do ponto de vista. Já a competência 4, que trata da coesão, aparece ao se afirmar que tudo isso precisa ser desenvolvido no texto de forma coesa, ou seja, articuladamente. E essa articulação se dá pelo uso dos mecanismos de coesão, como conectivos, para garantir a fluidez do texto. A proposta de redação do Enem, como se vê, é cuidadosamente elaborada para avaliar competências fundamentais de escrita, leitura, pensamento crítico e resolução de problemas. E para atingir um desempenho alto nessa prova, planeje o texto. Use o rascunho para organizar as ideias. Respeite o tema e o tipo solicitados. Como vimos, qualquer desvio é penalizado severamente. Use repertório pessoal e pertinente, relacionando os textos motivadores ao seu conhecimento prévio de forma original. E apresente uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Entender essas orientações em profundidade é o primeiro passo para garantir uma redação bem-sucedida. É assim, então, que se estrutura a prova de redação do Enem. É isso aí e até o próximo vídeo.